Bom, eu vou ter que dar um contexto aqui. Normalmente eu gosto de deixar o entrevistado falar mais, mas eu quero dar um contexto do porquê que você está aqui. Gente, tem uma entrevista no canal com o Ricardo Sayon, que é meu tio, não escondo para ninguém, sinal de orgulho, que é o fundador da ReHap. E no final dessa entrevista, ele me fala que a ReHap estava com um novo presidente, que chamou ele para uma mentoria, digamos assim, mas para promover um resgate de valores para a empresa. E eu estava profundamente magoada com a gestão da ReHap naquela época, porque as minhas últimas experiências tinham sido péssimas nos últimos anos, eu estava com raiva. Aí eu falei, pô, se esse cara está entrando querendo resgatar valores do passado, propósito e um monte de coisa, esse cara deve ser um cara legal. E comecei a prestar atenção no Ronaldo. E é isso que ele é um cara legal, porque ele só começou a fazer coisa bacana, que eu quero que você fale agora um pouco, conte como é que está sendo esse teu resgate de valores e o que você tem feito por aí. Então, Mel, obrigado aí por contextualizar. Eu já conhecia o Ricardo como empreendedor, né? Mas eu conhecia pouco da cultura, do que queria dizer. Eu sempre, particularmente, gostei da história do médico se transformar em empreendedor. Eu fui, né, minha época de mercado financeiro, tive a primeira conta lá da Osklen, quando ainda tinha aberto uma loja para vender casaco de neve em Búzios, quer dizer, um negócio nada a ver, quer dizer, é uma cabeça fora da caixa. Depois tive o prazer de ter sido conselheiro da Mormai Óculos, eu tive contato com o Morongo, e uma vez que também é médico, quer dizer, alguém que, surfista, descobriu uma roupa de borracha, para poder surfar em Garopaba, nos anos 70. E eu perguntei para o Morongo, assim, Morongo, me contextualiza uma coisa, me ajuda. Qual a diferença? Assim, por que vocês médicos tendem a ser bem-sucedidos como empresários? E ele me colocou uma coisa que eu sempre ficou marcado isso, porque a gente gosta e conhece gente. E vem muito em linha com o que eu tenho aprendido aqui na ReHap. Quando eu falei, eu sempre gosto de entrar no lugar ou entender o que foi essa empresa, o que é essa empresa. Na Carol foi assim, com o fundador. E aqui na ReHap, quando eu comecei a estudar, tanto na ReHap quanto na PB Kids, eu percebi duas companhias sendo tratadas da mesma forma, mas com essências completamente diferentes. São empresas totalmente distintas. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é separar essas duas empresas, o que é PB Kids do que é ReHap. E a ReHap, a notícia positiva foi quando eu fui debruçar, porque eu acredito muito, não acredito mais numa empresa transacional, somente de produto. Eu acho que a gente, nesse novo momento, se você for comprar só produto, acho que tem gente que faz melhor que a gente, né? Talvez entregue mais rápido, entregue mais barato. Eu acho que isso aí é um canal que a gente não deve entrar nessa briga. Agora, se alguém quer de fato comprar uma relação, uma experiência, uma jornada de vida, né? Porque a gente trata da criança quase que desde bebê, desde bebê, né? Quase que desde, não, desde bebê até a adolescência. Então a gente fica muito tempo com a mãe, e depois com a avó e assim sucessivamente. E o Ricardo, a gente nesse bate-papo, ele foi muito agradável, muito assim prestativo no sentido de me explicar, né, de ter essa paciência. A única coisa que ele cobrou é que isso é verdadeiro, né? Falei, se não fosse verdadeiro, eu não teria aceitado o desafio, e Ricardo jamais te procuraria, porque eu sei o quanto é relevante para um fundador, uma empresa. E aí o legal foi isso, né? A companhia, o solzinho, o nascimento da empresa já para transformar, ou com uma ideia prestativa de orientar, vamos dizer, a mãe durante a jornada, a história de trazer, né, médicos ou especialistas para falar sobre o desenvolvimento da criança, ele como pediatra, né, depois que eu fui me atentar, né, a essa história do quão importante é o propósito, né, a diversidade, quer dizer, desde o nascimento, coisas hoje que estão muito na moda, né, mas que a ReHap já praticava antes mesmo de isso estar em voga, né? Se a gente for ver a empresa em si, né, e desde da própria venda, né, do início da empresa até a própria venda, onde todos os funcionários foram contemplados, foram valorizados,
Isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito rara. E logo no início alguém já chegava e já falava, poxa, a primeira visita que eu fui fazer, as histórias começaram a ser muito histórias da época do Ricardo. Falei, nossa, mas tem muito material rico aqui, deixa a gente dar uma debruçada. O que que é isso? Porque no final a gente representa colaboradores. E se a gente não tiver alinhado com ele, ou seja, com eles, né, no geral, e as histórias se repetiam muito dessa época. Mas a gente fazia uma noite na ReHap, as mães iam para o show lá, o cara lá de Juiz de Fora, o Beto, chegou e me contou que fazia uma história lá, que tinha show do Roupa Nova, show do Kid de Abelha, não sei o quê, e ele fazia o que? Ele aproveitou, ele viu um nicho, deixa a criança passar uma noite na ReHap. E fez super organizado, aquilo era fantástico, uma iniciativa do gerente, incentivada e suportada pelo Ricardo, Cecília, que eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas já ouvi falar muito bem dela. E aí a gente foi tolindo, né? Tinha essa questão de já não poder mais fazer isso por causa dos cuidados de compliance e tal. Então, são coisas que eu gosto de andar, é o seguinte, na lei, mas a gente precisa estar sempre beliscando e buscando a diferenciação. Eu acho que se não fosse assim, não teria nascido Airbnb, não teria nascido Uber, né? Se eles só aceitassem os nãos, essas empresas disruptivas não teriam nascido. E eu acho que a ReHap, apesar de estar num sistema tradicional, ela por vender sonho, por vender magia, ela precisa estar sempre se reinventando, sem esquecer do propósito do seu nascimento. Então, eu acho que estou muito feliz, porque, vamos dizer, eu atirei no que vi e estou levando de bônus uma verdade, uma razão, uma construção muito diferente nessa companhia, que está me deixando muito feliz. Tanto na ReHap com um jeito, né, familiar, né, é para a família de ser, como na PB Kids também, essa história que eles gostam de valorizar, de ser a boutique dos brinquedos, enfim, né, de uma diferenciação, de ter sempre um produto importado. São excelentes ativos, excelentes empresas que nos deixam muito felizes aí com as perspectivas para frente.